9. Se a morte fosse a dissolução do homem por completo, seria uma grande vantagem para as pessoas más, após sua morte, porque se libertariam, ao mesmo tempo, de seu corpo, de sua alma e de seus vícios. Aquele que adornou sua alma, não com enfeites estranhos, mas com os que lhes são próprios, este sim, poderá esperar tranquilamente o momento de partida para o outro mundo. Equivale isto a dizer que o materialismo, que proclama o nada após a morte, seria a anulação de toda a responsabilidade moral posterior e, consequentemente, um estímulo ao mal, que a pessoa má tem tudo a ganhar com nada, que somente o homem que se libertou dos seus vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar tranquilamente o despertar na outra vida. O Espiritismo nos mostra, mediante os exemplos que nos põe diariamente perante os olhos, o quanto é aflitiva para uma pessoa má a passagem de uma vida para outra, a entrada na vida futura. 10. O corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que se teve com ele ou dos acidentes que sofreu. Acontece o mesmo com a alma. Quando ela se liberta do corpo, leva consigo os traços evidentes de seu caráter, de suas afeições e das impressões que cada um dos atos de sua vida lhe deixou. Desse modo, o maior mal que pode acontecer a um homem é ir para o outro mundo com uma alma carregada de culpas. Tu vês, Cáliques, que nem tu, nem Polos, nem Górgias, saberíeis provar que devemos seguir uma outra vida que nos será útil quando estivermos lá. De tantas opiniões diferentes, a única que permanece inabalável é a de que é melhor sofrer do que cometer uma injustiça e que, antes de mais nada, não se deve parecer, mas, sim, ser um homem de bem. Encontramos aqui este outro ponto fundamental, confirmado hoje pela experiência segundo o qual a alma ainda impura conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que tinha na terra. Este ensinamento, é melhor sofrer do que cometer uma injustiça, não é totalmente cristão? É o mesmo pensamento que Jesus revela neste ensinamento. Se alguém vos bater em uma face, oferecei-lhe a outra. 11. De duas coisas uma, ou a morte é uma destruição completa, ou é a passagem da alma para outro lugar. Se tudo deve se extinguir, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonhar e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para um lugar onde os mortos devem se reunir, torna-se para nós uma felicidade encontrar aqueles a quem conhecemos. Meu maior prazer seria o de examinar de perto os habitantes dessa morada e de distinguir, como aqui, os que são sábios daqueles que acreditam ser e não são. Mas é tempo de nos despedirmos, eu para morrer, vós para viverdes. Sócrates disse, os homens que viveram na terra se encontram após a morte e se reconhecem. O Espiritismo nos mostra os espíritos desses homens continuando as relações que tiveram, de tal modo que a morte não é uma interrupção, nenhuma cessação da vida, e sim uma contínua transformação. Se Sócrates e Platão tivessem conhecido os ensinamentos que Cristo daria 500 anos mais tarde e os que o Espiritismo nos dá agora, falariam da mesma maneira. Não há nisso nada de surpreendente, se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos avançados delas tomaram conhecimento antes de se encarnarem na Terra, para onde as trazem. Sócrates, Platão e os grandes filósofos de seu tempo puderam, mais tarde, fazer parte daqueles que ajudaram Cristo em sua divina missão, e foram escolhidos porque precisamente já compreendiam, mais do que os outros, os seus sublimes ensinamentos. Finalmente podem fazer parte agora da grande pleiade de espíritos encarregados de vir ensinar aos homens as mesmas verdades. 12. Nunca se deve retribuir injustiça com injustiça, nem fazer o mal a ninguém, seja qual for o mal que nos tenham feito. Poucas pessoas, entretanto, admitem este princípio, e as que discordam a esse respeito só podem desprezar-se umas às outras. Não está aí o princípio da caridade que nos ensina nunca retribuir o mal com o mal e perdoar aos nossos inimigos? 13. É pelos frutos que se reconhece a árvore.
É preciso qualificar cada ação segundo o que ela produz, chamá-la má quando causar o mal e a boa quando produzir o bem. Este ensinamento é pelos frutos que se reconhecem a árvore, encontra-se repetido textualmente diversas vezes no Evangelho. 14. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a si mesmo, nem aquilo que possui. Ama a uma coisa, que lhe é ainda mais estranha do que o que lhe pertence. 15. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios agradam menos a divindade do que uma alma virtuosa que se esforça por assemelhar-se a ela. Seria muito grave se os deuses se interessassem mais pelas nossas oferendas do que pela nossa alma. Dessa maneira, os mais culpados poderiam conquistar os seus favores. Mas não, pois só são verdadeiramente justos e sábios os que, pelas suas palavras e seus atos, resgatam o que devem aos deuses e aos homens. 16. Chamo de homem vicioso aquele que vulgarmente ama mais ao corpo do que à alma. O amor está por toda a natureza e nos convida a exercitar nossa inteligência. É encontrado até mesmo nos movimentos dos astros. É o amor que enfeita a natureza com seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa sua morada onde encontra flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, acalma o mar, o silêncio aos ventos e o descanso à dor. O amor, que deve unir os homens por um sentimento fraternal, está de acordo com esta teoria de Platão sobre o amor universal, como lei da natureza. Sócrates, tendo dito que o amor não é nem um deus, nem um mortal, e sim um grande demônio, ou seja, um grande espírito dirigindo o amor universal, fez com que essa afirmação lhe fosse, sobretudo, atribuída como um crime. 17. A virtude não pode ser ensinada, ela vem por uma dádiva de Deus àqueles que a possuem. Isto é quase a doutrina cristã sobre o auxílio divino. Se a virtude é uma dádiva de Deus, se é um favor, podemos nos perguntar por que não é concedida a todas as pessoas. Por um outro lado, se a virtude é um dom, não tem o menor mérito para aquele que a possui. O Espiritismo é mais claro. Diz que aquele que possui a virtude a adquire por seus esforços em suas existências sucessivas, despojando-se pouco a pouco de suas imperfeições. O auxílio divino é a força que Deus dá a todo homem de boa vontade para se despojar do mal e fazer o bem. 18. Notar bem menos os nossos defeitos que os dos outros é uma disposição natural de cada um de nós. O Evangelho diz: vês o argueiro no olho de teu irmão e não vês a trave que está no teu. 19. Se os médicos não obtêm resultados na maior parte das doenças, é porque eles tratam do corpo, sem a alma, e o todo não estando em bom estado, é impossível que a parte se apresente bem. O Espiritismo dá a chave das relações que existem entre a alma e o corpo e prova que um reage incessantemente sobre o outro. Lança também uma nova visão sobre a ciência, mostrando-lhe a verdadeira causa de certas doenças, dando-lhe meios de combatê-las. Quando a ciência se der conta da ação do elemento espiritual na constituição orgânica, alcançará melhores resultados. 20. Todos os homens, desde a infância, fazem mais o mal do que o bem. Estas palavras de Sócrates tocam a grave questão da predominância do mal na Terra, questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação da Terra, onde apenas habita uma pequena fração da humanidade. Somente o Espiritismo lhe dá a solução. 21. A sabedoria está em não pensares que sabes o que não sabes. Isto se dirige aos que criticam as coisas que muitas vezes desconhecem. Platão completa este pensamento de Sócrates dizendo: tentemos torná-los inicialmente, se for possível, mais honestos nas palavras, caso contrário, não nos preocupemos com eles e procuremos apenas a verdade. Esforcemo-nos em nos instruir, mas não nos aborreçamos. É desse modo que devem agir os espíritas em relação aos seus críticos de boa ou de má fé,
Se Platão vivesse nos dias de hoje, encontraria as coisas parecidas com as de seu tempo e poderia usar a mesma linguagem. E Sócrates encontraria pessoas que ririam de sua crença nos espíritos e que o chamariam de louco, bem como a seu discípulo Platão. Foi por adotar e defender esses princípios que Sócrates foi inicialmente ridicularizado, depois acusado de incrédulo e condenado a beber um veneno chamado cicuta. Ocorre assim com as grandes verdades que, quando novas, contrariam, além dos homens que elas atingem, os sistemas e preconceitos e só se firmam com lutas e mártires. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. As três revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo, aliança da ciência e da religião, instruções dos Espíritos, a nova era. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido completamente, até o último J e o último ponto. Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Moisés. A lei de Moisés é composta por duas partes distintas: a lei de Deus, recebida no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida pelo próprio Moisés. A lei de Deus é inalterável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos seguintes 10 mandamentos. 1. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses estrangeiros diante de mim. Não farás imagem talhada, nem figura nenhuma de tudo que está no céu e na terra, nem de tudo que está nas águas e debaixo da terra. Não os adorarás, e nem lhes renderás cultos soberanos. 2. Não tomarás em vão o nome do Senhor, teu Deus. 3. Lembra-te de santificar o dia de sábado. 4. Honra teu pai e a tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. 5. Não matarás. 6. Não cometerás adultério. 7. Não roubarás. 8. Não prestarás falso testemunho contra o teu próximo. 9. Não desejarás a mulher de teu próximo. 10. Não desejarás a casa de teu próximo, nem seu servo ou serva, nem seu boi, seu asno, ou qualquer outra coisa que lhe pertença. Esta é a lei de todos os tempos e de todos os países e que, por isso mesmo, tem um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, que se via obrigado a conter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha de combater os abusos e os preconceitos enraizados adquiridos durante a época da escravidão no Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele atribuiu-lhes origem divina, assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava se apoiar sobre a autoridade de Deus. Mas apenas a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens, ignorantes, nos quais o sentido moral e o sentimento de uma delicada justiça ainda estavam pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que tinha incluído entre os seus mandamentos, não matarás, não farás mal a teu próximo, não poderia se contradizer fazendo do extermínio um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe seu sentido verdadeiro e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que encontramos nessa lei os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina.
Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, tanto no conteúdo quanto na forma. Combateu constantemente os abusos das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não lhes podia ter dado uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo, e acrescentando: está aí toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até o último jota. Jesus quis dizer que era preciso que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, fosse praticada na terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois de que serviria estabelecer essa lei se fosse para o privilégio de alguns homens, ou mesmo de um único povo? Sendo todos os homens filhos de Deus, são todos, sem distinção, objeto da mesma dedicação. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente de um legislador moralista, apenas com a autoridade de sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que tinham anunciado sua vinda. Sua autoridade vinha da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus, ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e de preveni-los sobre a marcha das coisas que há de vir, para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, Jesus não podia dizer tudo e, em relação a muitos pontos, conforme ele mesmo disse, limitou-se a lançar os germens das verdades que não podiam ainda ser compreendidas. Ao falar de tudo, o fez em termos às vezes mais, às vezes menos claros. Para compreender o sentido oculto dessas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem nos dar a chave, e essas ideias não poderiam vir antes que o espírito humano adquirisse um certo grau de maturidade. A ciência deveria contribuir decididamente para que essas ideias viessem à luz e se desenvolvessem. Seria, portanto, preciso dar à ciência o tempo de progredir. O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. O Espiritismo nos revela esse mundo espiritual, não mais como algo sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então e, por esta razão, encarados como coisas de fantástico e do maravilhoso. E a esses aspectos que o Cristo se referiu em muitas circunstâncias, e é por isso que muitos dos seus ensinamentos permaneceram incompreendidos ou foram interpretados erroneamente. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. A lei do Antigo Testamento, a primeira revelação, está personificada em Moisés. A segunda é a do Novo Testamento, do Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. O Espiritismo não foi personificado em nenhum indivíduo, pois ele é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, servindo-se para isso de uma multidão incontável de médiuns. É, de algum modo, um ser coletivo, abrangendo o conjunto de seres do mundo espiritual, vindo, cada um, trazer aos homens a contribuição de suas luzes para fazê-los conhecer aquele mundo e a sorte que nele os espera. Da mesma forma que o Cristo disse: não vim destruir a lei, mas cumpri-la, o Espiritismo igualmente diz: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Ele não ensina nada em contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todos e que só foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir, no tempo anunciado, o que o Cristo prometeu e preparar a realização das coisas futuras. É, portanto, obra do Cristo, que o preside e que igualmente preside ao que anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Aliança da ciência e da religião.
A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra, as leis do mundo moral. Ambas as leis, tendo no entanto o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se, visto que, se uma contrariar a outra, uma terá necessariamente razão, enquanto a outra não a terá, já que Deus não destruiria sua própria obra. A falta de harmonia e coerência que se acreditou existir entre essas duas ordens de ideias baseia-se num erro de observação e nos princípios exclusivistas de uma e de outra parte. Daí resultou uma luta e uma colisão de duas que deram origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu propositadamente deixado sobre algumas partes desses ensinamentos deve ser erguido. A ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta um elemento espiritual. A religião deve reconhecer as leis orgânicas e imutáveis